Começa o século XX com seu otimismo, vivendo da Belle Époque com carros, telefones e imperialismo. O que mais uma grande potência iria querer, não é mesmo? Porém, as desavenças corriam à solta, e um clima de revanchismo e nacionalismo exacerbado, com o objetivo de ver qual potência tem o p maior e mais territórios na África, se faziam presente. Nos Balcãs, a situação era complexa, onde territórios dentro dos impérios da região sonhavam em um dia se ver independentes. Com a iminência de uma treta astronômica, os países e impérios começaram a se armar e travar aliança. A Alemanha, Império Austro-Húngaro, e a Itália vira casaca do caralho, formam a Tríplice Aliança, enquanto a Rússia, a França e a Inglaterra formam os aliados da Entente. Com alianças formadas e a treta plantada pelo mundo, tudo que faltava para uma aterrorizante e astronômica guerra era o motivo. E ele veio. Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, capital do atual Bósnia, na época uma província do Império Austro-Húngaro, o arquiduque, herdeiro do trono do Império e banda de sucesso nos tempos da MTV, Franz Ferdinand, o franciscão, é assassinado por um membro de um grupo nacionalista sérvio. E meus amigos, deu ruimzão. O Império Austro-Húngaro, culpando a Sérvia do atentado e com a recusa de um tratado por parte dos sérvios, declara guerra à Sérvia. Arrumou briga com minha amiga? Arrumou briga comigo também, disse a Rússia. Aí, Rússia, vem tranquilo, disse a Alemanha. Você também, Franz. E aí você já viu, né? A treta virou mundial. Caralho, viado, essa guerra vai ser uma grande guerra. Eu diria que a guerra para acabar com todas as guerras. Não. Calma, senta aí. A Itália, traindo o movimento da aliança, se declara neutra a princípio. A Alemanha rapidamente já mete o louco com o plano de atacar a França e dominá-la e depois ir para uma frente na Rússia. Porém, com a forte defesa nas fronteiras francesas, a Alemanha ataca a Bélgica, o que acaba a atrasando. Com o ataque, o Reino Unido, até então neutro, entra na guerra do lado da Entente, a fim de defender um acordo de neutralidade belga. A Alemanha teve que mandar soldados de volta para proteger-se de ataques russos. Com o alto custo de uma guerra de movimento, a batalha na frente ocidental virou uma guerra de trincheiras, onde os avanços eram mínimos e as baixas eram muitas. Por consequente, ambas as partes tentaram de outras formas atacar os soldados que estavam nas trincheiras, como ataques aéreos e químicos. Em agosto de 1914, o Império Turco-Otomano estabelece uma aliança com a Alemanha, o que acaba causando a entrada na Guerra do Império. Enquanto a frente ocidental continuava no impasse sangrento, na frente oriental, as batalhas em movimento continuavam. Com a ajuda austríaca, a Alemanha consegue empurrar a Rússia para fora da Polônia. Nos Balcãs, as potências centrais tinham o controle. Mesmo ocupando a Grécia, os aliados não tiveram avanço até o colapso das potências centrais em 1918. Em 1915, com a promessa de receber territórios, a Itália entra na guerra pelo lado dos aliados da Entente. Com a desculpa da guerra, o Império Otomano acaba conduzindo uma limpeza étnica em grande escala nas populações nativas de armênios, gregos e assírios. No início da guerra, os Estados Unidos prosseguiram uma política de não intervenção. Quando um navio britânico com 128 estadunidenses entre os passageiros foi afundado por um navio alemão, o presidente dos Estados Unidos insistiu em mediar um acordo e advertiu repetidamente que os Estados Unidos não tolerariam a guerra submarina irrestrita. Porém, em janeiro de 1917, a Alemanha retornou à guerra submarina sem restrições. Após o naufrágio de 7 navios mercantes dos Estados Unidos, o presidente Wilson pediu por uma guerra contra a Alemanha. Entre 8 de agosto e 11 de novembro de 1918, uma série de ofensivas contra os impérios centrais na frente ocidental obrigou os exércitos alemães a recuarem. Em 11 de novembro, às 5 horas da manhã, um armistício com a Alemanha foi assinado em um vagão de trem em Companhia. Às 11 horas do 11º dia do 11º mês, entrou em vigor um cessar-fogo. Como ainda existiam soldados em campo, um grande clima de revanchismo cresceu na Alemanha. E o resultado todos nós sabemos.
Com milhões de mortos, diversos tratados de paz, a inauguração da fracassada Liga das Nações, 4 impérios desapareceram, 4 dinastias, juntamente com as aristocracias que as apoiavam, caíram, mudando completamente o mapa da Europa, constituindo diversos novos países. A Primeira Guerra Mundial cria um novo panorama para o mundo. Em 4 anos, da mais terrível guerra que o mundo já tinha visto, não é possível falar de muita coisa em 5 minutos, e eu estou longe de ser um especialista no assunto, então, erros são passíveis. Sintam-se à vontade em comentar abaixo e contribuir com a discussão. Referências e sugestões estarão na descrição para quem quer um pouquinho mais de 5 minutos sobre a Grande Guerra.